E aí, pessoal? Todo mundo aqui adora uma boa história de herói, não é verdade? Daqueles que enfrentam desafios gigantes por uma missão super importante. Bom, hoje a gente vai conhecer a história de uma heroína da vida real, uma santa que mostra pra gente um caminho incrível de coragem e fé. Então pensem comigo, o que faz um herói ser um herói de verdade? Não é ter uma capa ou superforça, né? O que conta mesmo é ter um coração valente, uma missão especial e aquela garra para não desistir nunca, mesmo quando tudo parece dar errado. E podem acreditar, a nossa heroína de hoje tinha tudo isso e muito mais. A nossa aventura de hoje começa lá na Itália, muito tempo. E a nossa protagonista é uma menina chamada Angela Merici. Ela não nasceu com nenhum poder especial, mas o coração dela, o coração dela era cheio de sonhos gigantescos. Imaginem só que legal. Toda santa noite, a Ângela se juntava com a família, bem pertinho do pai dela, para ouvir as histórias mais fantásticas que existiam, as vidas dos santos. Para ela, era como se fossem contos de super-heróis da fé. E ela ficava ali, sonhando em ser tão corajosa quanto eles um dia. E de todos esses heróis e heroínas, tinha uma que era a favorita dela, tipo a número 1, Santa Úrsula. Angela achava a história de coragem dela o máximo. Mal sabia ela que um dia ia seguir os passos da sua heroína preferida. Mas olha, toda jornada de herói tem aquelas partes bem difíceis, né? Quando era bem jovem, a Angela passou por uma tristeza enorme. Ela perdeu a irmã e os pais. Só que em vez de se esconder no quarto, essa dor fez com que ela conversasse ainda mais com Deus e sentisse uma vontade gigante de ajudar todo mundo ao seu redor. E como dizem por aí, depois da tempestade sempre vem a calmaria. E no caso da Angela, veio uma missão revelada diretamente do céu. O momento que ia mudar a vida dela para sempre estava quase chegando. O que será que Deus tinha preparado para ela, hein? Era um grande segredo, uma missão que tinha o poder de transformar um mundo inteiro. O suspense estava no ar. E então, num dia qualquer, aconteceu uma coisa de outro mundo. Enquanto ela rezava, Angela teve uma visão. Uma escada mágica, brilhante, que ligava a terra até o céu. E por essa escada subiam e desciam anjos e um monte de moças, todos cantando uma música linda. Era uma cena de tirar o fôlego. E no meio daquela luz toda, ela reconheceu alguém. Era a sua querida irmã, que já estava no céu. E foi a irmã dela que deu a missão, num sussurro. Você vai fundar uma companhia de virgens. Era um chamado para ela montar um time de garotas para espalhar o bem pelo mundo. Que demais! Essa escada era tipo um recado super especial do céu, sabe? Era Deus mostrando para Angela que ela tinha uma aventura única pela frente. Uma missão que era só dela, para conectar o mundo daqui com o céu através de boas ações. Com a missão guardada no coração, a Angela sabia que precisava se preparar. E claro, como todo grande herói, ela teve que passar por uma prova de fogo, ou no caso dela, uma prova de escuridão. Pensem na cena. Angela estava viajando para a Terra Santa, o lugar onde o próprio Jesus andou. E bem no meio da viagem, puf! Do nada, ela ficou cega, mas em vez de entrar em pânico, ela pensou, acho que preciso ver esses lugares com o coração, não com os olhos. E não é que na volta para casa, um milagre aconteceu? Ela voltou a enxergar? Isso mostra o quanto ela era forte. Para Angela, ficar cega não foi um castigo, foi um presente para deixar a fé dela ainda mais poderosa. Ela nos ensina que, às vezes, os maiores desafios da vida nos ajudam a enxergar o que é mais importante de verdade. E agora sim, com a fé mais forte do que um super-herói, Angela voltou para a Itália. Chegou a hora de tirar aquela visão da escada celestial do mundo dos sonhos e trazer ela para a vida real. Então, no dia 25 de novembro de 1535, a missão começou de verdade. E com quantas pessoas ela começou? Um exército? Que nada! Eram Angela e mais 12 amigas, só isso, 12. Isso mostra que para começar uma revolução de amor não precisa de uma multidão, só de alguns amigos bem corajosos. A ideia da Angela foi, uau, revolucionária. Naquela época, as mulheres que queriam dedicar a vida para Deus viviam em conventos, sabe? Longe de todo mundo. Mas a Angela pensou diferente. Peraí, por que a gente não pode ser santa no meio do povo, ajudando as famílias, brincando com as crianças, sendo uma luz no mundo real? Ninguém nunca tinha pensado nisso. E foi assim que nasceu a Companhia de Santa Úrsula, claro, em homenagem à sua heroína de infância.
Foi a primeira vez na história que um grupo de mulheres pôde viver sua fé e sua missão bem no meio do mundo, transformando tudo de dentro para fora como um fermento de alegria. Aquela pequena semente que a Ângela plantou cresceu, cresceu e virou uma árvore gigante, com galhos que se espalharam pelo mundo todo e que dão frutos até hoje. Bora ver como essa história continua? Mesmo depois de partir, a história da Ângela não parou de inspirar. A igreja percebeu quão incrível ela era e, depois de um tempo, ela foi declarada oficialmente uma santa, uma heroína da fé para sempre, um exemplo para todos nós. E o legado que ela deixou é gigante. As Ursulinas, o grupo que ela fundou, se espalharam por todos os continentes, construindo escolas e ajudando milhares de jovens. Santa Ângela mostrou que uma pessoa com uma ideia e muita fé pode ser como uma fonte de água fresquinha que renova o mundo inteiro com amor. A história da Santa Ângela deixa uma pergunta incrível no ar pra gente. Ela começou ouvindo histórias e, com fé e coragem, mudou o mundo. Isso faz a gente pensar: qual será o grande sonho que Deus plantou no nosso coração para um dia florescer e também mudar o mundo?